Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Isa, minha amiga, pesquisadora de tendências e comportamento, que olha para o futuro, sabe tudo do passado, uma biblioteca nesse cérebro. Me fala uma coisa, por que as modelos, nas últimas temporadas internacionais, estão tão magras? E por que a gente tem visto tanto, nas últimas campanhas, esse retorno dessa estética que a gente já quis tanto aqui, falou tanto que a gente não quer que volte? Bom, eu acho que o primeiro passo para entender como é que funciona, né, a arquitetura das tendências é entender que elas existem em tensão. Então, não é assim, então agora estamos falando de pluralidade de corpos e belezas, que a gente bate muito nesse martelo aqui. Aí, a obsessão pela magreza, o elitismo e o desejo de pertencimento e dessa idealização de beleza... Desapareceu. Que é uma parada, primeiro de tudo, que está programada na nossa cabeça, porque todas as referências que a gente tem de moda e de beleza da vida são essas. Outro dia alguém postou uma foto da Marilyn Monroe com a barriguinha aparecendo. Não lembro quem foi, uma influenciadora. E falando se ela podia ser sexy, era a mulher mais sexy do mundo, diga-se de passagem, com essa barriguinha, o que tá acontecendo, né? É que, na verdade, a gente vai gerando essa tensão. Então, quanto mais a gente vê de uma coisa, mais desejo a gente tem quase que pelo seu oposto, né? Isso tá... Infelizmente, não assim. É maniqueísta, não é uma coisa ou outra em nada na vida, né? Ou seja, quanto mais parece que a gente explora, expande um ponto de vista, divulga, fala dele, então nesse caso a gente pode falar de movimentos como a positividade corporal e a neutralidade corporal, que são movimentos que não morreram, eles estão aí. Maior a chance de existir o seu oposto, né? Que nesse caso vem numa forma muito clara de discriminação, padrão e preconceito. Uhum. Então, eu quis trazer aqui, né, que um estudo de Harvard, por exemplo, que pediu que as pessoas classificassem palavras e imagens em categorias de boas ou ruins e descobriu que o número de pessoas que votaram negativo para imagens de pessoas gordas cresceu. E cresceu 80% nos últimos... no intervalo de 10 anos que esse estudo foi feito. Então, o estudo foi feito em 2007, depois ele foi refeito em 2016, que coincide com o início do movimento de positividade corporal, com esse termo, vamos dizer assim, não é que não existia antes. E acho que isso também tem uma questão de timing importante, que tem a ver com o fim da pandemia. A gente falou disso numa matéria recente no Belezinha, com entrevista da Isa. Então, quando a gente volta a socializar, quando a gente volta a se reencontrar, acho que também voltaram a surgir preocupações que talvez estivessem um pouco guardadas ali, né? Já que a gente não estava botando o corpinho para socializar por aí. Sem contar que tem um retorno dessa tendência anos 90, anos 2000, que era justamente, pelo menos no começo dos anos 90, esse visual heroin chic, que era Kate Moss com 16 anos, nas campanhas de Calvin Klein, até os anos 2000, que até ficaram as meninas ficaram um pouco mais gostosas, quando a gente pensa em Gisele Bündchen, que foi um ícone de mais transformação, né? Corporal na passarela, e Gisele é magérrima, mas ela já era mais gostosa do que as heroin chics. E a gente teve cintura mega baixa, Britney Spears, Christina Aguilera, Cameron Diaz, Victoria's Secret. Então, assim, todos os nossos referenciais dos anos 2000, fim dos anos 90, eram muito magros também, né? Pois e aí eu acho que é importante a gente até pensar nisso. Heroin chic, ou seja, o enaltecimento de uma estética drogada, de uma droga que te esvazia de mente, de alma e também de massa corporal, Sim. né? Então, tudo isso, a questão, o problema de hoje aqui é o quanto que essas referências e essas influências afetam o comportamento social como um todo, né? Aquilo que a gente chama de tendência. Graças a Deus, a estética 2000 tá saindo já passou a grande onda. Amém. Mas o quanto que a volta a esse culto da magreza a todo custo transforma, impacta e afeta o nosso bem-estar. Pro bem e pro mal, né? Mas aqui, principalmente, pro mal. Eu sou Vânia Góes, jornalista, não me apresentei antes, mas é disso que a gente vai falar neste episódio da febre Ozempic, dessa volta da magreza excessiva e até dos movimentos anti-dieta, que é a parte mais legal de tudo, né? Para quem tá meio boiando aí sobre a discussão que permeou as semanas de moda internacionais da última temporada, o que tá rolando é o seguinte:
O plus e o mid-size foram absoluta minoria. Então, o mid-size, para quem não conhece, que é plus size, talvez seja mais recorrente, é o corpo que eu vou chamar de comum, porque ele é um espaço, né, entre a super magreza e um tamanho maior. A tendência que está sendo apelidada de Y2K, para quem não viveu, né? Y2K é ano 2000, literalmente, né? Que invoca, como a gente já falou, corpos super finos, né? Isso foi muito apontado pela Rosalind Jana num artigo super interessante da Dazed. Então é só a gente ver a quantidade de micro saias, micro shorts, micro tops. Não, os filhos da Miu, vai dar uma olhada que é, enfim... A quantidade de umbigos aparentes de volta, uma estética da exaltação da magreza. Não é só sobre ser magro, é sobre mostrar, né? E exaltar um único tipo de corpo, né? Exato. E a gente até viu esforços de stylists pegando essa coleção da Miu Miu e tentando reinventar, colocar em outros corpos, mostrar de outra forma, mas o que ficou mesmo que no imaginário coletivo foi o super magro. Pra gente soa muito absurdo, especialmente quando a gente olha para o mercado de moda, porque os últimos anos, ainda que uma estética mais diversa fosse minoria nas imagens, ela ainda existia. A gente viu a ascensão de várias modelos maravilhosas, como a Ashley Graham, a Paloma Elsesser, que faz glosser de um jeito lindo, a Precious Lee, a Rita Carreira, aqui no Brasil, que é muito gata, fez uma capa nua de Vogue, e até as Kardashian, que claro que elas iam aparecer, né, no episódio, que hoje estão muito magras, mas elas nasceram ali há um pouco mais de uma década, falando de um corpo diferente desse corpo da moda, de mulheres mais curvilíneas, que tem quadril, que tem bunda. É só lembrar daquela capa da Paper, que a Kim Kardashian tá segurando uma garrafa de espumante no bumbum, meio Gracie Jones ali. Enfim, o fato é que agora até as Kardashian estão mais secas do que nunca, né? Pois é, uma pena, porque eu estava falando, de umas entrevistas que a Paloma Elsesser fez pela Dazed com jovens há uns 5 anos atrás, né? E ela fala para as meninas, ela fala, vocês não sabem a sorte que vocês têm. Na minha época só existia a Kate, a Gisele e mais 3. Vocês têm a Kim, vocês têm a Beyoncé, vocês têm uma série de mulheres que estão quebrando e ela própria, obviamente, quebrando esse padrão, né? E aí a gente vê que aí no Met Gala de 2022, a senhora Kim afirma que teve que perder 16 quilos em 2 semanas para entrar no vestido da Marilyn, que se ela entrou, não entrou, rasgou, não rasgou, é um debate que se era de verdade ou não, não importa, você não dá essa declaração, né? É um absurdo em todos os sentidos, né? É só ruim. E aí queria até mencionar, né, um papo que a gente teve com a Maria Rita Alonso, que comanda a Marie Claire aqui no Brasil, de um artigo que ela tinha escrito que a gente pediu para ela contar ao vivo pra gente, de quando ela estava cobrindo a última semana de moda em Paris. E ela contou que estava num desfile, teve que sair, teve que voltar, enfim, só sei que ela entrou no banheiro em algum momento e a moça que estava ao lado, que a gente entendeu que era uma modelo, meio que sorriu, disse bom dia e esqueceu de fechar a porta completamente e, sem pudor, ajoelhou e forçou o vômito, ou seja, uma cena bulímica na maior naturalidade que a gente achava que fazia parte de um... recorte dos anos 90, uma né? moda antiga, mas parece que voltou com tudo e sem vergonha. Há uns 15, 20 anos atrás, inclusive, eu trabalhei num comitê especial de São Paulo Fashion Week. Eu ainda tinha uma vida corporativa, cuidando de um programa que falava de anorexia e bulimia neste universo de moda, porque isso era muito pauta na época. Remédio para emagrecer é sempre uma pauta, inclusive enfim, não é todo mundo que sofre disso que toma remédio para emagrecer, nem todo remédio para emagrecer é necessariamente ruim, mas a gente tem fases que alguns são mais protagonistas, especialmente quando um corpo muito magro tá muito na moda. A gente tem uma nova estrela neste momento, que é o Ozempic. Se você não cruzou com este nome, a gente vai te contar tudo, mas isso já tomou proporções tão grandes que foi capa do The New York Times, virou uma piada de mau gosto em um dos momentos do Oscar, com o Jimmy Kimmel fazendo a abertura do evento. Enfim, o Ozempic também é uma pauta e tem a ver com emagrecimento, né? O Jimmy tava fazendo uma piada da propaganda do Ozempic, que é pior ainda que passa na televisão, porque nos Estados Unidos pode. Então, vou até parafrasear o título da matéria do New Yorker, que é
Ou será que o Ozempic, a era do Ozempic, vai mudar como a gente pensa sobre ser gordo ou ser magro, né? E o que ele conta é que o laboratório New Nordics, que é o laboratório que é responsável pela produção do Ozempic, recebeu aprovação em 2021 para o Wegovy, que tem o mesmo princípio ativo. Ou seja, agora são 2 problemas, não é um só. Funciona mais ou menos assim. O nosso corpo libera naturalmente o GLP-1, que é um hormônio que a gente libera depois de fazer uma refeição e provoca a sensação de saciedade. O composto químico desses medicamentos, que é a semaglutida, causa esse mesmo efeito. Então, o Ozempic é uma injeçãozinha, uma canetinha, que se aplica no corpo e acaba injetando essa sensação de saciedade, além de diminuir a velocidade com que a comida é esvaziada do estômago. E segundo uma matéria da CNN americana, tá percebendo que todos os veículos estão falando do assunto, a telesaúde e mídias sociais são as principais influências para o aumento da demanda do medicamento. Nas redes, várias celebridades já compartilharam que usam Ozempic. E aí, pensa que a gente está falando até do Elon Musk, que diz que usa o Wegovy para perder peso, né? E aí, né, alguns dados, né? As prescrições nos Estados Unidos atingiram um recorde histórico na última semana de fevereiro desse ano. Então, são quase 400 mil prescrições, de acordo com uma análise do JP Morgan, dos dados IQVIA. E a Market Data Enterprises disse que o mercado superou todas as expectativas e deve se tornar uma indústria de 2 bi ainda esse ano. Com o lançamento do Wegovy, a New Nordisk está estimada em 336 bilhões de dólares na bolsa, tá? Atrás apenas da LVMH, segundo dados deste ano. É, portanto, a segunda maior empresa da Europa, inclusive superando o Nestlé. Então, assim, voltando lá aos pontos de tensão que a gente mencionou no início do episódio, tudo isso vai além da tendência e aponta também uma grande dicotomia que os dados da nossa sociedade apresentam, né? Então vamos olhar para obesidade e mapa da fome. É muito triste a gente ter que falar disso hoje, gente. Infelizmente, o Brasil voltou a fazer parte e atualmente a fome atinge 33 milhões de brasileiros, né? Ou seja, 15,5% da população. Esses são os dados da Pensan de julho do ano passado. Ou seja, todos os dias, em média, 11 crianças com menos de 5 anos de idade são internadas por desnutrição no país, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Em contrapartida, a obesidade é um problema de saúde muito grave que a gente precisa enfrentar no mundo inteiro, segundo a OMS. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é o Antônio Carlos Valese, diz hoje que o Brasil é um dos países com a mais taxa alta de pessoas obesas no mundo. 57,25% estava com sobrepeso. Esse é um dado do Ministério da Saúde, e esse número pode chegar até 68% até 2030. Lembrando que a gente não pode olhar para isso com preconceito. Acontece das pessoas sofrerem de obesidade, existe tratamento para isso. Isso não significa que a pessoa precisa ser magra, e também não significa que pessoas gordas sofrem de obesidade ou não estão saudáveis. Então precisa olhar tudo com um olhar bastante crítico para não ser preconceituoso, né? E sair desse pensamento que, não, a pessoa magra é saudável. Tá cheio de gente magra que não é saudável, tá cheio de gente gorda saudável. A gente tem que romper com isso. E pensar que, inclusive, esses medicamentos, como o Ozempic, podem mesmo ser utilizados de forma muito responsável, com acompanhamento e recomendação médica. Não vamos generalizar, mas a gente precisa olhar que, de fato, é um cenário preocupante quando um remédio vira assunto em tantos lugares, né? Então, a gente não está aqui para recriminar o uso de nenhum medicamento, muito menos o Ozempic e o Wegovy. O fato é, eles são inovações extremamente esperançosas para quem precisa cuidar da obesidade e da diabetes, que foi a primeira premissa para eles existirem, né? E a grande questão é o uso indevido disso, é a forma que isso cresceu como uma solução mágica para as pessoas. Então, a gente está cada vez mais entendendo que isso está sendo usado a fins estéticos, que é o que a gente chama aqui de off-label, né? Que é uma coisa fora da prescrição médica, num sentido de melhorar a saúde mesmo. E que isso tá tão bizarro que tá provocando desabastecimento do medicamento no Brasil e em diversos países como Austrália e Estados Unidos. Isso é uma matéria do Globo. Ou seja,
Tinha gente que precisava tomar para diabetes e não conseguia achar, né? Veja se tem cabimento. Segundo uma matéria da Veja, que é assinada pela Paula Félix, as entidades médicas já publicaram cartas abertas demonstrando preocupação com o uso indevido desse tipo de medicamento. E o próprio laboratório dinamarquês, que a gente mencionou, alerta para a falta de medicamentos para realmente quem precisa deles. Ainda que tenha protocolos, tá? De Anvisa, FDA, de como eles podem ser recomendados para emagrecimento. E claro que a obsessão de magreza não vem de hoje. As donas de casa todas loucas, cheias de anfetamina, passando roupa que nem umas doidas dentro de casa desde os anos 50, tá, gente? Fora as dietas da moda, que nunca pararam de brotar. Vigilante do peso, dieta Malibu, dieta keto, enfim, até hoje isso é uma questão. A jornalista Christine Barney, que é especializada em alimentação, faz uma reflexão muito interessante, falando que esse sistema de crenças conectado às dietas associa a comida à moralidade mesmo, e a magreza à bondade. Para ela, isso tudo está enraizado numa crença de que o indivíduo tem controle total e responsabilidade total sobre a sua saúde. A gente sabe que não é assim. E esse é um sistema que adora a magreza porque iguala a saúde à virtude moral mesmo. Então é mais profundo do que só estética, né? É muito punk. E a cultura da dieta ela é super generalizada, né? Ela está enraizada na nossa sociedade de uma maneira tão intrínseca que é muito difícil a gente identificar ou reconhecer exatamente a sua influência nas suas decisões e interações. Fato está que a gente trabalha muito com um sistema de recompensa. Então, você conseguiu fazer, você deu certo, hoje eu mereço, hoje eu vou comer no final de semana. Você já está se punindo porque enfiou o pé na jaca. Né? Enfim. Sejam mais taurinos. Tem um livro muito bom que chama Fearing the Black Body, da doutora Sabrina Strings, não tem tradução no Brasil, que fala justamente sobre como o corpo negro também foi usado como comparação quando a gente pensa nesse pensamento colonial branco, já que o tamanho era uma forma de argumentar que os negros eram inferiores. Ela também diz o mesmo sobre gordura, porque isso está sempre associado a problemas de saúde e, na verdade, não há evidências sólidas de que a perda de peso em si seja útil para todos. Não, muito pelo contrário, tá cheio Sim. de gente doente também porque perde... Não tem massa magra. Exato. Ou seja, no geral, a cultura do bem-estar também não está fundamentada na ciência da saúde e da nutrição. A gente não associa isso, a gente deixa muito no estético. Sim, e a gente precisa lembrar que alimentação também tem tudo a ver com saúde mental e com saúde emocional. Tem um estudo que chama Stress and Eating, que foi publicado pela Associação Americana de Psicologia em 2013, mas ainda tem números muito interessantes sobre isso. As pessoas tendem a procurar alimentos altamente calóricos e ricos em gordura durante períodos de estresse. 33% dos entrevistados disseram que fazem isso para distraí-los desse momento intenso, mas não só isso, são também nesses períodos que o corpo armazena mais gordura. Então é muito hostil com a gente mesmo, a gente se cobrar de num momento que você procura algum conforto, você ser super julgador com você, né? Isso não pode ser sempre, mas às vezes tem questões emocionais que nos levam a tomar esse tipo de decisão, né? Não, e tem uma corrente de médico e profissionais de saúde, cientistas, enfim, que defendem algo que para mim faz muito sentido, que é que a dieta é um fator de risco, porque contribui no desenvolvimento de padrões de distúrbio alimentares. Então, compulsão alimentar, bulimia, anorexia, vem desse excesso de querer controlar o que você come, querer controlar o seu corpo e querer controlar o que, em muito caso, é uma espécie de dismorfia. E tudo isso está associado a maus resultados de saúde física e mental ao longo do tempo. Ou seja, cuidado com a tentativa de estar sempre seguindo uma dieta, de estar sempre chegando no peso ideal. Não existe o peso ideal e assim por diante. Tanto que isso alimenta uma corrente de especialistas, de médicos, nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, que vem elaborando melhor esse movimento anti-dieta. Esse movimento tem um pouco duas donas, que é a Evelyn Tribole e a Elise Resch, que são nutricionistas, que são muito preocupadas com essa abordagem que centraliza a saúde geral do indivíduo em padrão alimentar, porque na verdade a gente vai ter que se reconhecer, entender como a gente se comporta e se reeducar
sem fazer isso de um jeito dramático, né? Eles acreditam que o corpo detém muita sabedoria. E ele entrega os sinais de quando a gente precisa de mais ou menos comida. Então, por isso que fica muito louco quando a gente pensa que é um remédio que pode causar náusea ou falta de vontade de comer, entendeu? O seu corpo é mais inteligente que isso, né? Existem 3 fundamentos, que é a permissão incondicional para comer para entender as necessidades fisiológicas, ou seja, a comida é remédio, você é o que você come, a gente já falou em outros episódios disso aqui, inclusive. E basear-se nesses sinais internos de fome e saciedade, aprender a ouvir o seu corpo e não só ouvir o que está acontecendo do lado de fora, né? Então é uma prática, na verdade, de autoconhecimento para que cada um comece a ficar especialista do seu próprio corpo. Eu falo muito sobre isso, sobre intolerância. No dia que eu comecei a prestar atenção no meu corpo, e eu demorei, eu comecei a entender todas as intolerâncias que eu tive. Aí eu fui fazer um teste de intolerância, eu fiz a lista das intolerâncias que eu achava que eu tinha. Gente, eu acertei todas. Eu nunca tinha feito um teste antes. Por isso que essa abordagem que fala de hábitos alimentares mais flexíveis e mais equilibrados é muito mais legal, porque não carrega esse estigma de peso. Para além da ingestão de alimentos que fazem a gente se sentir bem, a alimentação intuitiva, que em inglês chama Mindful Eating, inclui essa conscientização da importância da gente entender que comer é só parte de um sistema de bem-estar completo, que tem a ver com manejar estresse, tem a ver com dormir bem, tem a ver com outros fatores que não têm conexão diretamente ao que está no nosso prato ou a quanto a gente pesa. E é muito mais benéfico para a saúde física e mental, né? E a recomendação é, quem busca comer de forma mais intuitiva deve começar aos poucos, avaliar sua fome e a saciedade entre, 0 e 10, antes e depois de comer, para enxergar de forma mais concreta quando que você está com fome e quando que você está com vontade de comer. Sim. Antidieta ainda não é um movimento enorme de massa, a gente torce para que seja, e para que a gente também aprenda com autoconhecimento a controlar e entender o que a gente quer comer, sem pensar que um certo tipo de corpo é o mais importante, né? Acho que fica o dever de casa para todos nós de buscar entender e olhar como que a diversidade de beleza, de corpos, de expressões é rica, quanto que isso agrega para o nosso repertório visual, quanto que isso deixa o mundo mais interessante, mais bonito, né? E que a gente possa fazer as pazes e nos sentirmos mais felizes com as nossas curvas ou com a falta delas também, através mais educação, mais representatividade, né? Então a gente vai aqui continuar discutindo, trazendo a inclusão de vários corpos, de vários padrões dentro das indústrias que ditam as nossas preferências estéticas, principalmente a beleza, que é hiper impactada pela moda. Super. Bom, a gente gravou esse episódio nos estúdios do Iguatemi, aqui em São Paulo. Hoje, belíssimas, vestindo Cris Barros, coleção de inverno, que está na loja aqui do shopping. A gente conta com pesquisa do Felipe Stoffa e da Larissa Nara para todos esses episódios. O roteiro é assinado pela Catrina Carta Kovarik. Ele tem trilha do Alex Batista e direção de arte da Núbia Lima. A gente grava com muita paciência, com a ajuda da produção executiva da Agência Arara e dos meninos da Space House. Então ativa as notificações que quinta que vem a gente tá de volta. Aproveita e segue a gente no @tchaubela.podcast. Até semana que vem. Tchau, Bela!